E aí pessoal, bem-vindo a mais um podcast de história. Hoje vamos falar sobre a pré-história brasileira. A história do Brasil e da América como um todo se inicia aqui na pré-história, com a chegada no continente americano dos primeiros povoadores, os ancestrais dos povos incas, maias, astecas, tupi-guaranis, os ancestrais dos tapuias. Esses povos habitavam aqui as Américas entre o século XV e século XVI. Existem 3 hipóteses de como que os seres humanos chegaram aqui no continente americano, a partir das migrações na África. Inicialmente, a primeira acredita que o homem alcançou então o nosso continente americano lá por volta de 100 mil anos atrás. A hipótese mais aceita de sua chegada à América é a que supõe que tenham entrado aqui através do Estreito de Bering. Mas também há aqueles que admitem que a entrada na América tenha ocorrido por um grupo de ilhas, pelas ilhas do Oceano Pacífico, ou também via a Austrália. E alguns cientistas acreditam que houveram várias migrações, várias em momentos diferentes, e os seres humanos chegaram aqui na América através de diversos caminhos e rotas diferentes. No Brasil, os mais antigos vestígios desses povos datam do período paleolítico. É o momento que temos os sambaquis, E nesses sambaquis, nesses sítios arqueológicos, que eram depósitos de utensílios diversos desses povos primitivos, além dos seus utensílios, a gente encontra outras provas da existência desses povos, como, por exemplo, as pinturas rupestres da mesma época. Então, o conjunto desses vestígios encontrados em determinadas regiões são chamadas de sítios arqueológicos. E o Brasil é cheio de sítios arqueológicos. E a ciência vem estudando os povos pré-históricos aqui nesses sítios arqueológicos. E através desses estudos, acredita-se que a chegada dos primeiros ameríndios aqui no nosso continente, ela ocorre há mais de 100 mil anos atrás, e vários grupos humanos aqui chegaram, promovendo uma miscigenação complexa. E quando os europeus aqui chegam, esses povos já estavam há muito tempo habituados e de alguma forma estabeleceram modelos de desenvolvimento que possibilitaram a eles viver em meio à floresta, em meio aos desertos, em meio aos diversos ambientes que o continente americano apresenta. No litoral brasileiro é muito fácil de se encontrar sambaquis. Aqui na nossa região, no sul do Brasil, região de Joinville, a gente tem muitos registros de sambaquis. Os sambaquis, eles são volumosos montes de conchas e repletos de esqueletos de peixes, que junto ali existem diversos objetos de pedras que às vezes têm 10 centímetros de altura, são pontudas, você percebe que eram pontas de flechas, que eram ferramentas, que eram utensílios desses povos antigos. E esses sambaquis, eles estão distribuídos por todo o nosso território, principalmente aqui na nossa região sul, que viviam os grupos talvez mais antigos, que se tem registro, que viviam da pesca, que viviam na coleta desses animais marinhos, e próximos do litoral montavam seus acampamentos e seus povoados, E grande parte desses sambaquis datados aqui, eles remontam dos povos aqui há mais de 10 mil anos antes de Cristo, a presença deles. Então há muito tempo o nosso território aqui é ocupado por diversas levas de povos que chegam de diversos lugares diferentes. Os arqueólogos também acharam utensílios primitivos em diversos locais aqui do nosso litoral e no interior do Brasil. Pontas de flechas, machados e outros instrumentos, como potes de barro, alguns decorados, outros com urnas, com desenhos representativos do que seria uma cerimônia fúnebre, algumas inclusive com restos de ossos, como se fossem urnas de cinzas, E se encontra também muitos pedaços de esqueletos,
Além desses utensílios, né, em muitos lugares no Brasil temos pinturas rupestres, que são desenhos de figuras humanas e de animais, que representavam o dia a dia dessas pessoas, né, apresentam cenas de caça, pessoas pescando, e geralmente estão em paredes de grutas, de grandes cavernas, né, em lajes de pedras, em lugares abertos, né. E aqui no Nordeste do Brasil, na região Nordeste e na região central do Brasil, temos muitos sítios, né? Como, por exemplo, né, um que se destaca, né, em Minas Gerais e em São Raimundo Donato, no Piauí. A pré-história, então, ela no Brasil, ela encerra-se, né, quando a gente tem a chegada aqui das navegações, né, e o contato dos europeus com os nossos povos vão fazendo com que os povos ameríndios aqui, os nossos povos nativos, os nossos indígenas, comecem a adotar novas práticas de materiais, né, de usar novos materiais, e eles vão evoluindo nas suas práticas, na sua forma de domesticar, de uso, de convivência com o meio, né, e consigo mesmo. No século XV, né, na época dessas grandes navegações, quando os europeus começam, após o renascimento comercial e urbano, a avançar território em busca de novas riquezas, começam a chegar os primeiros conquistadores aqui, né? Eram exploradores de diversas nacionalidades, e aí se destacam aí os portugueses, os espanhóis, porque eram os países, né, que estavam, digamos, mais fortes nesse momento, eram os grandes impérios que se destacavam ali, né, no final do século XV e até o século XVI. E essas nações, elas tinham uma marinha bem forte, né, com técnicas que fizeram com que esses navegadores conseguissem navegar longas distâncias, né, e chegassem aqui. E aqui chegando, né, os europeus, uma vez que eles tinham técnicas e armas mais eficientes, eles vão submeter aqui o indígena, né, vão submeter os povos aqui da América às suas vontades, né. Então vai haver uma grande exploração e escravização, né, do povo indígena, né, para usar o povo indígena na exploração econômica, né, como a gente vai ver aqui, como foi o caso do pau-brasil. Na exploração da madeira, os portugueses usavam o índio, né, escravizado. E os povos indígenas começam a ser conhecidos, então, pelos europeus, né? E grande parte desses grupos que aqui viviam estavam em estágios diferentes de evolução civilizatória, né? Alguns, inclusive, vivendo num estágio equiparado aqui na Europa, era considerado paleolítico, né? Inclusive, muitos povos não tinham conhecimento do metal, do uso do metal, não faziam artesanato, não faziam vasos, né, cerâmicas e nada disso, né? Viviam apenas da coleta, da caça e da coleta, como nômades no Paleolítico. E haviam muitos grupos indígenas, e conforme a colonização foi chegando, os europeus vão conquistando, vai havendo um choque direto desses povos, e vai ser ocasionado aqui, em todo o território americano, né, um grande etnocídio, né, dos povos indígenas e as suas diversas etnias sendo extintas aos poucos pela ganância da exploração, do mercantilismo e do desenvolvimento do capitalismo que estava fazendo a Europa crescer naquele momento. Pois é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e logo a gente conversa mais sobre a história do nosso país.